Olá, povo de Deus, que o mover do Espírito Santo de Deus esteja sobre cada um de vocês. Esse mover traz a transformação e faz morada o Espírito Santo de Deus dentro do nosso coração. Quando a casa está limpa, Ele está ali, fazendo você agir, fazer o bem, falar conforme a sua vontade. E porém Ele entristece quando nós deixamos a casa com sujeiras. Porém, nada melhor do que fazermos uma autoavaliação do querer de Deus em nossa vida e da limpeza do nosso coração. Por isso eu entrego nas mãos de Deus o meu viver, o seu viver, para a honra e glória do nome de Deus, e que a ação do Espírito Santo de Deus venha sobre a sua vida, a minha vida, e faça morada, e traga transformação. E ali só acontecerá as coisas boas. Teremos vida, porque Deus veio ao mundo para dar vida e não para trazer a destruição. Ele quer o melhor para você, para mim. O mover de Deus é grande. Diz aqui em Gênesis 1, versículo 2, fala assim: a terra era sem forma, vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. E então disse: haja luz, e houve luz. E Deus viu que a luz era boa e fez a separação entre a luz e as trevas. Deus o chamou a luz de dia e chamou as trevas de noite. E houve tarde e manhã, e primeiro dia. E Deus disse: haja firmamento no meio das águas, e separação entre as águas e águas. E Deus o fez, o firmamento, e a separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas acima do firmamento. E assim aconteceu. E Deus o chamou o firmamento de céus. E houve tarde, manhã, e no segundo dia, Deus disse: ajuntem-se as águas debaixo dos céus, num só lugar, e apareça a porção seca. E assim aconteceu. Deus chamou a porção seca de terra, e ao ajuntamento de águas, chamou de mares. Olha como o Pai Criador fez tudo de uma maneira tão clara, determinando o nome, momentos, e isso trouxe para cada um de nós a criação do universo, de tudo que existe e que hoje nós usufruímos para a honra e para a glória do nome de Deus, e que a ação do Espírito Santo deve estar em cada local onde existe pessoas que estão com a direção de Deus, e que o Espírito Santo faz morada. Por isso, não existe nada melhor na vida do que entregarmos a cada momento nas mãos de Deus e deixar que o Espírito Santo de Deus nos conduz pelas estradas da vida conforme a sua vontade. E nós não temeremos, porque aonde Deus habita, as obras das trevas não se unirá.
porque Deus é luz. Deus é luz. E as trevas traz o escuro aonde habita. Um local muitas vezes tenebroso. E a luz, ela traz a claridade, a visibilidade, como eu estou aqui falando para vocês e olhando para essa câmara. Porém, o agir de Deus na vida do homem deve e está em cada momento agindo, sim, quando nós abrimos esse espaço. Porém, ele respeita se nós dermos espaço para as trevas. Porém, vamos deixar que a luz de Deus venha irradiar o nosso dia, glorificando o seu nome, vivendo a sua palavra e abrindo espaço dentro do nosso coração para que o Espírito Santo de Deus, aquele que age, venha fazer morada eternamente. E o mover de Deus, a ação do Espírito Santo, trará sempre o novo e fará que o novo aconteça. O mover de Deus, ele vai nos capacitar, como capacitou Josué, para suceder a Moisés, líder do povo de Deus. Vocês imaginaram como é a presença do Espírito Santo na vida do homem? Ele vai fazer da criação até de Cristo. A ação do Espírito Santo agiu por meio de pessoas que Deus o colocou ali para levantar aquela população. Deus age, Deus fala e Deus quer que o Espírito Santo esteja na sua vida, agindo dentro do seu lar, manifestando o seu poder, porque o poder do Espírito Santo vai te capacitar e vai te mostrar que é capaz de trazer a transformação que mudará tudo ao seu redor. E o novo acontecerá para a honra e glória do nome de Deus. Ele capacita, sim. Ele transforma, sim. Ele muda. O mover do Espírito Santo é tão grande que faz a ação agir. E Cristo age. E o Pentecoste acontece porque Deus é Deus, Todo-Poderoso. Desde o seu nascimento até o Pentecostes, o Espírito Santo agiu por meio dos seus ministros, aprovado pelo Espírito Santo de Deus, que move sobre cada um, que move. E a Igreja de Cristo, que está aí, viva, para que possamos dar esse espaço, porque igreja somos nós, somos o templo do Espírito. Igreja é povo que se organiza, que busca, que entrega e que faz da vida uma vida repleta e cheia do Espírito Santo de Deus. Mateus 3, 16 e 17. E aí, nós expulsaremos demônios, sim, porque a ação do Espírito Santo em nossa vida vai trazer a manifestação e agiremos, porque o mover de Deus vai nos deixar inquietos para que a sua glória seja forte, eficiente e transbordante em cada ser. Jesus venceu o diabo, porque ele estava cheio da glória. Porque ele tinha momentos fortes de oração e de contato com o Pai. Porque ele deixava que o Espírito habitasse e removesse tudo que vinha para prejudicá-lo e deixar que a ação do Espírito falasse alto através da sua pessoa. Por isso que ele batizou, por isso que ele curou, por isso que ele fez milagres e mostrava através dessa ação transformadora que veio através do Espírito Santo. Lucas 4, diz 14, 18.
Ele prometeu enviar o Espírito Santo para habitar conosco em nós, diz João. E o Espírito Santo está aqui, está aí. Só que nós temos de estar com a casa aberta e limpa, porque ele não aceita nada do seu lado que venha contrário do seu plano. A casa limpa, as paredes limpas, ele vai mover a nossa estrutura e abrir a nossa boca para que a sua palavra seja manifestada e o seu amor seja forte. Então, o mover do Espírito Santo, do Pentecostes até o arrebatamento, é justamente para trazer para cada um de nós, igreja viva, que o Espírito Santo habita e tem de habitar, para que possamos ser esse corpo de Cristo saudável, de uma maneira que, como crente fiel à sua palavra, nós seremos um corpo, um santuário aonde habita a glória de Deus. E a ação do Espírito nos renovará a cada momento. Por isso, o Espírito foi derramado sobre toda a carne a partir do dia de Pentecostes. A partir do dia de Pentecostes. Olha quão maravilhoso é você recebeu a ação do Espírito, o cumprimento das promessas do Pai que se referiu, do qual reedificou e trouxe o novo. E o novo sempre acontecerá na minha vida, na sua vida, porque nós somos feitas por esta ação. E nesta ação nós temos de viver, porque somos templo, morada, igreja viva, que a igreja viva é aquela que cria o espaço e deixa que o Espírito Santo de Deus irradia, através do seu viver, na prática e na verdade, transformadora e libertadora, que fluirá através das suas palavras e do seu viver. Por isso, creia e deixa que a ação de Deus seja mais forte na sua vida. E o Espírito de Deus, como diz Romano, fará tudo, porque foi a ressurreição pelo Espírito Santo que trouxe, diz Romanos, né? Romanos 8. E isso é tudo que precisamos. E essa ascensão aos céus, depois de dar meio do Espírito Santo, traz aos seus apóstolos a força. Em Atos, diz Atos 1, versículo 2. A força de Deus trará, multiplicará no meio dos seus apóstolos, que hoje estão aí, discípulos, instrumento, povo unidos em uma só fé e direcionado pelo Espírito Santo, que está movendo e trazendo a mudança. Nunca tenha medo quando você está dentro da palavra e que a ação do Espírito venha sobre a sua vida de uma maneira que move, que tira todo o resíduo daquilo que muitas vezes está trazendo o impedimento para o fluir de Deus e a ação do Espírito reinar na sua vida. É preciso, meu amigo, que essa casa seja removida. Por isso, hoje, a primeira coisa que eu pedi no meu dia foi que o Espírito Santo venha mover sobre a minha vida, venha trazer a troma eclassirme ecleanas, oriandas-se meandas e cantes-me-as, e processir-me-andas, e se cantas, meriandas-se câria, e clareandas-se me cantas-se-adas.
Por ansi me quis e conflixera, e aramatis me colme que se cane, e ariandes mouques, e fantes me esmeriare, tu glores me cantes, e matismo antes me reires, ramucutus me casse. Pois Deus é o nosso Deus, que age na sua vida, trazendo a força maior, através do Espírito Santo, que sela e que deixa você transportar. E o mover de Deus vai tirar todo impedimento que está destruindo o seu viver. Seus olhos é para Deus. Sua boca é para Deus. Seu cérebro é para Deus. Irradiar a ação do Espírito Santo. Eita-se. Fazer com que a glória seja forte. Sim. O Deus que age sobre a minha vida e a sua vida. Ele vai mudar a sua história, meu amigo. Se você crer, você entrega o seu coração e tira todo o resíduo. Às vezes nós nos prendemos em pequeno detalhe, tão minúsculo, que a gente tem vergonha. Porém, a glória de Deus é tão grande que vale a pena jogarmos por terra todas aquilo que vem para bloquear pensamentos negativos, destrutivos, para que a glória venha fluir dentro desse plano maravilhoso, que é o plano de Deus sobre a sua vida. E esse mover mudará. O Espírito gera nos crentes o seu fruto, diz a palavra de Deus em Gálatas 5:22. Selar o crente para o dia da redenção. Que lindo, que maravilha. E alertar a igreja sobre os últimos tempos, que nós sabemos que tudo está sendo concretizado conforme a palavra de Deus diz. Porém, essa palavra, ela traz a revelação. Que podemos confiar piamente, porque tudo que o Pai falou será concretizado para a honra e glória do seu nome. Quero desejar para todos vocês um dia repleto de paz e que o mover do Espírito de Deus esteja sobre seu lar, sobre o seu trabalho, sobre o seu caminhar, sobre o seu cérebro, sobre o seu cérebro, os seus neurônios, sim, sobre o seu cérebro, revestindo com a couraça e a força para que a ação do Espírito venha fazer morada eternamente aqui, dentro dessa casa, que tem de ser limpa, para a honra e glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Tenha um excelente dia.